Bueno, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje eu trago para vocês o que é uma função afim, ou uma função do primeiro grau. E claro que eu vou trazer a definição para vocês, começando com um exemplo prático, que é muito importante, e depois sim vem a formalização, coisa e tal. Claro, para vocês saírem craque em função afim. Bora comigo! Então, trazendo o exemplo aqui, gurizada, supor que o carro de Tereza gasta pelo menos 10 litros de gasolina por hora. Então, a cada hora que passa, ela gasta 10 litros do carro. Claro que o carro ligado, né, pessoal? E aí, claro, como ela vai viajar, ela já vai partir com o tanque cheio. E vamos supor que o carro dela cabe 50 litros. Ela vai começar a viagem com 50 litros. Então, eu trago aí qual a função que representa essa situação. Então, primeiro a gente tem que achar a lei da função. Então, analisando aqui o problema aqui da Tereza, então, como é que ela já começa com 50 litros? Então, ela tem 50 litros. Então, a gente já coloca ali os 50. A gente vai formar a nossa tabela primeiro. 50 litros. Lembrando, como o que varia é a hora, cada hora que passa ela vai diminuindo a gasolina, mas a gasolina é uma consequência. Lembre sempre disso, mas o que vai variar? É a hora ali. Então a nossa primeira coluna vai ser da hora. A gente vai chamar de H. E a nossa segunda coluna sempre é a consequência. O que é a consequência? Vai diminuindo o litro. Então a gente vai chamar de L, como vocês estão vendo ali. E aí ali, L, vou botar ali, já começar pincelando para vocês. No lado do L ali eu vou botar o quê? Então ela vai partir com 50 litros, para a gente saber o cálculo que a gente vai fazer. 50 litros. Como ali diz que gasta 10 litros por hora, então a cada hora ela gasta 10, então como é que a gente escreve? 10H. Por que H? Porque a gente definiu que a hora ia ser H. Poderia ser qualquer letra ali. Então 10H. É sempre assim. Então, gasta R$3 por pacote. Então vai ser 3P. Então é sempre assim. Quando vem um exercício assim, é só vocês formarem desse jeito que vai dar certo. E claro, como ela gasta 10 litros de gasolina, ela gastar é menos. Então vai ficar menos 10H. Então ali, gurizada, para a primeira hora. Na primeira hora ela gasta quantos litros? 10, porque 1 vezes 10 é 10. Só que como é que fica ali? 50 menos 10 vai dar 40. Então ela, na primeira hora ela fica com 40 litros. E nas 2 horas depois, aí vai ficar 2 vezes menos 10, ou menos 10 vezes 2 ali. Quanto é que é menos 10 vezes 2? Menos 20. E aí 50 menos 20 vai dar 30. E na terceira hora, mesma coisa. Menos 10 vezes 3, menos 30. E aí 50 menos 30 dá 20. Então ela, nas 3 primeiras horas, ela fica com 20 litros de gasolina no carro. Para 4, mesma coisa. Menos 10 vezes 4, menos 40. Né, gurizada? E se vocês estão com dúvida de números negativo e positivo, só clicar no link aqui na descrição sobre números negativos. E ali, menos 10 vezes 4, menos 40. E aí 50 menos 40 vai dar 10. E por último ali, 5 horas, após 5 horas, vai dar menos 10 vezes 5, menos 50. E aí 50 menos 50 dá 0. E aí ela zera o tanque. E como vocês viram ali, formando ali 50 menos 10H, na verdade já está a nossa lei da função. Nossa lei da função é essa. Mas como é que a gente escreve? Lembrando, sempre começa com a segunda coluna. Como a nossa segunda coluna é L, então como é que vai ficar? L igual a 50 menos 10H. Essa é a nossa lei da função. E aí, escrevendo com uma escrita matemática mais refinada, como é que a gente escreve transformando em uma função, nesse caso? Então vai ficar L de H igual a 50 menos 10H. E aí, para ficar mais refinado ainda, ou melhor, para a gente deixar com uma cara de função afim, aí vocês já vão entendendo o que é uma função afim, só vai trocar de lado ali o 50 menos 10H. Então o menos 10H a gente vai botar primeiro, e o 50 quando não tem nada ali é positivo, aí vai para o outro lado ali, mais 50. Então vai ficar menos 10H mais 50. Então tá aí a nossa função de gasto de litros em função do tempo
percorrido pelo carro de Teresa. E agora a nossa segunda questão é passar para f de x esta função. Então a gente só vai mudar a escrita. Não que o outro jeito ele não é uma função afim, ele já é uma função afim. Esse formato aí, como vocês estão vendo. Só que a gente vai transformar para f de x. Por quê? Porque todos os exercícios, ou a maioria dos livros, sempre cai f de x. Nunca cai outro tipo de letra. Mas lembrando que pode ser qualquer letra. Então, como vocês estão vendo ali, L de H igual a menos 10H mais 50. Então, no lugar do L, eu vou colocar o F, que significa função. E no lugar do H, porque lembrando, a primeira coluna sempre é o X, então no lugar do H eu vou substituir por X. Então como é que fica? F de x igual a menos 10x mais 50, que é uma cara de uma função afim também. Então, gurizada, como vocês viram o exemplo ali de uma função afim, ali é um exemplo, mas existem infinitos exemplos de funções afim. Agora eu trago para vocês uma definição mais rigorosa. Agora a gente vai ter uma escrita mais matemática, mas é importante vocês aprenderem. Então, como vocês estão vendo aqui a descrição, uma função f de r em r, significa de real em real, é chamada função afim quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Traduzindo, gurizada, essa definição aí pomposa, digamos assim, na matemática. Então, o que está falando ali? Uma função, então está dizendo que é uma função f de r em r. O que significa? Que na minha primeira coluna eu posso usar todos os reais, e quando tem aquela setinha para o segundo ali, que tem os reais ali, a setinha, significa que o meu resultado também, os resultados podem ser em reais. Então a minha segunda coluna pode ser em reais também, então de reais em reais. Lembrando que a função é uma relação entre dois números ali, então eu posso usar um número real e eu vou ter resultado do número real. Então é isso que está dizendo essa primeira parte. Aí, continuando o texto aqui, é chamada função afim. Então agora eles vão definir o que é uma função afim. A matemática é sempre assim. Eles dão uma característica e depois eles definem o que é tal coisa. Nesse caso, uma função afim. Então é chamada função afim quando existem dois números. Então tem que existir dois números reais, A e B. Por que A e B? Porque pode ser qualquer número A e B, tipo, dois números diferentes ali, ou até iguais, tanto faz, mas tem que ter dois números dentro daquela função ali. Como vocês viram lá, o menos 10x mais 50. Tem o menos 10 e tem o 50. Tal que f de x igual a x mais b, então está dizendo que a função φ tem que ter essa cara, tem que ter aquele formato ali, ax mais b, então tem que ter o x ali, a variável, tem que ter o a, uma constante, o número do lado do x, e tem que estar somando um outro número. Claro que você tem que ter cuidado que quando fala mais b, mas não significa que tem que ser só o mais, pode ser um menos também. É uma coisa mais conceitual, matematicamente falando, mas é isso aí. Para todo x pertencente aos reais, quer dizer o quê? Que o x a gente pode usar qualquer valor. É isso. Então ele está deixando bem claro, ó, pode usar qualquer valor que vem na cabeça de vocês. Então é assim que a gente descreve essa definição. E aí, gurizada, eu trago para vocês exemplos de funções afim, ou funções do primeiro grau, para vocês já verem como é que é. Então, nosso primeiro exemplo ali, f de x igual a 2x mais 1. Então, ela é uma função afim. Por quê? Porque tem um x, tem um número acompanhando o x e tem uma soma ali. Então, no caso ali, 2x mais 1. Todo número que acompanha o x é o a, como vocês viram na definição ali. Todo número que está sozinho é o b. Então, no caso, qual é o número que acompanha o x ali? É o 2. Então, vai ser a igual a 2. Qual é o número que está sozinho? Mais 1. Então, meu b é igual a 1. Segundo exemplo, f de x igual a menos 4x mais 2. Qual é o número que acompanha o x ali? Menos 4. Então, meu a é igual a menos 4. Qual é o número que está sozinho? É o 2. Então, meu b é igual a 2. f de x igual a 1/3 de x mais 5. Qual é o número que acompanha o x? 1/3. Então, meu a é 1 sobre 3, ou 1/3. E o meu número sozinho ali é o 5, então meu b é igual a 5.
Segundo exemplo que muda um pouco a cara, parece que não é uma função afim. Fx igual a 4,3x. Aí você pergunta, mas professor, onde é que está o número sozinho ali? Vamos lá. Qual é o número que acompanha o x? É 4,3. Então meu a é igual a 4,3. Apesar de não ter um número ali somando, o número sozinho, ele existe. Só que na verdade ele é o zero. Por isso que ele não aparece. Ele está escondido. Mas ele existe. Então meu b é igual a zero. Como vocês estão vendo aqui. Fx igual a 6. Ó, tá um número sozinho ali, mas não, cadê o x ali? Cadê o número que acompanha o x e o próprio x? Então não existe? Claro que existe. Só que nesse caso, quando não aparece, quer dizer que o meu a é zero, porque 0 vezes x é zero. Então o zero ele consome com x. Então quando não aparece nada ali, é zero. Então meu a é igual a zero. E como tem um número sozinho, meu b é igual a 6. E claro, né, pessoal? E ali o fx igual a 6, quando tem um só número ali, não tem x, a gente chama de função constante. Então qualquer número, fx igual a 9, fx igual a 15, fx igual a 2/3, quando tem só número, é uma função constante. E por último, e não menos importante, fx igual a 0. Aí, nesse caso, como não tem um x ali, então quer dizer que o meu a é igual a 0. E o meu número ali, o b está sozinho ali, também b é igual a 0. Então meu a é igual a 0 e meu b é igual a 0. E quando acontecer isso, que é o único caso, é um caso específico de fx igual a 0, a gente chama de função nula. Claro, né, gurizada? E para finalizar aqui, com chave de ouro, lembrando que f de x é igual a y. O que isso significa? Que ali, olhando a tabela aqui, das funções que eu trouxe para vocês, eu posso substituir todos esses f de x por y. E olha como é que fica. Fica assim, y igual a 2x mais 1, y igual a menos 4x mais 2, y igual a 1/3 de x mais 5, y igual a 4,3x, y igual a 6 e y igual a 0. Então é a mesma coisa, só que em vez de escrever f de x, se escreve y, que é aquela, olhando a coluna lá, a tabela lá das duas colunas, sempre vai ser a segunda. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Claro que está um pouco mais complexo porque é um conteúdo de ensino médio, então você já tem que ter uma boa base matemática. Então é importante vocês estudarem muito a questão da matemática fundamental, mas pegando bem a questão fundamental, vocês vão tirar de letra todas as questões de funções, enfim. Certo, gurizada? Espero que tenham gostado, então valeu!